Bom, dando continuidade à explicação anterior, né, de estrutura e formação de palavras, a gente vai agora começar pelos processos, né, que as palavras sofrem a serem formadas, quando elas são formadas. Antes de a gente falar desses processos, é importante que a gente saiba que existem as palavras primitivas, que são aquelas que na língua portuguesa não provêm de outra palavra. Então, por exemplo, casa, pedra, flor são palavras primitivas. Em sequência, as palavras derivadas, que são palavras que derivam dessas palavras primitivas, né? Casebre, que vem de casa, pedreiro, que vem de pedra, floreira, que vem de flor. Então, palavras primitivas para palavras derivadas, palavras simples e palavras compostas. Palavras simples são aquelas que só têm um radical, né? Flor, florista, tempo, cavalo, cavalgada, mar, alto. E as palavras compostas são aquelas palavras que possuem dois radicais, né? Ou mais de dois radicais. Por exemplo, couve-flor, passatempo, cavalo marinho, planalto. As palavras compostas podem ou não ter seus elementos ligados por hífen. Então, as palavras compostas, elas podem ou não ter hífen, tá? Então, partindo disso daqui, que as palavras são primitivas, derivadas, simples e compostas, a gente vai falar sobre os processos, os principais processos de formação de palavras. O primeiro processo é a composição, né? O nome já diz composição, entre palavras compostas. Haverá composição quando se juntarem dois ou mais radicais para formar uma nova palavra, né? Há dois tipos de composição, a justaposição e a aglutinação. A justaposição é quando os radicais se juntam e não há nenhuma alteração fonética, né? Junta um radical no outro e não existe nenhuma alteração no som, na fonética. Então, couve-flor uniu o radical couve com o radical flor, juntou, fez couve-flor. Salário-família, passatempo, girassol. Nessas duas últimas, girassol e passatempo, são palavras compostas, mesmo que não sejam formadas por hífen, tá? Aglutinação. Na junção dos radicais ocorre a alteração fonética. Então, você junta dois radicais e existe uma alteração fonética. Esse processo a gente chama de composição por aglutinação. Exemplo, aguardente. É a junção, né, do radical água com o radical ardente. Aconteceu que aqui teve a perda de um som, né? A gente não fala água ardente, a gente fala água ardente, né? A gente faz uma crase aqui desses dois ases. Planalto, a mesma coisa, né? Plano alto, fidalgo, filho de algo. Então, quando a gente junta dois radicais e esses radicais existe uma perda fonética de uma das duas palavras, né? Você tem a composição por aglutinação. Quando você junta dois radicais e não existe nenhuma alteração fonética, você tem a composição por justaposição. O que distingue a justaposição da aglutinação é o fato de haver ou não a alteração fonética. Então, houve alteração fonética, aglutinação. Não houve alteração fonética, justaposição. Em girassol ocorreu justaposição. Embora haja aqui dois S's, você não tem alteração fonética, né? Porque você junta o gira com sol, o S do sol, ele é um S representado dentro da palavra por dois S's. Já que as palavras gira e sol mantêm a mesma pronúncia quando elas eram separadas, né? Você junta sol com gira e fala girassol. Derivação por acréscimo de afixos, né? Aí você tem, a gente já falou da composição, que são dois tipos, né? Composição por justaposição e aglutinação. Agora a gente vai falar de outro processo, que é a derivação. A derivação por acréscimo de afixos. Então, anteriormente a gente já falou sobre os prefixos são acrescentados aos radicais e os sufixos que também são acrescentados aos radicais, formando novas palavras. Então, é um processo também de formação de palavras. Esse processo a gente chama de derivação, né? É o processo pelo qual se obtém palavras novas, ou seja, palavras derivadas de um radical, pela anexação de afixos à palavra primitiva, né? Você tem a palavra primitiva, você anexa um dos afixos, né? Ou prefixo ou sufixo a essa palavra raiz, essa palavra base, logo você tem uma nova palavra, né? A derivação ela pode ser prefixal, sufixal ou parassintética. A derivação prefixal ou prefixação é quando a gente coloca um prefixo no radical, né? Exemplo, infeliz, o radical feliz, e eu coloquei um prefixo nesse radical. Então, eu formei uma
um processo de derivação. Derivação prefixal, porque eu coloquei um prefixo ao radical. Mesma coisa aqui, desleal. Né? O radical é leal, eu coloquei um prefixo antes da palavra leal, fazendo uma derivação por prefixação ou uma derivação prefixal. A sufixação ou a derivação sufixal é quando você coloca um sufixo, né? Por exemplo, felizmente, o radical feliz, eu acrescentei o sufixo mente a esse radical, logo eu fiz um processo de sufixação ou uma derivação sufixal. Lealdade é a mesma coisa, o sufixo dade junto do radical leal, formando lealdade, que é um processo de derivação sufixal. A parasintética, né, derivação parasintética ou parassíntese, é a palavra nova obtida por acréscimo simultâneo, essa é a palavra, simultâneo de prefixo e sufixo. Então você tem um radical, você acrescenta esse radical, um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo, concomitantemente. Por parassíntese, forma os principais verbos. Exemplo, eu tenho o radical tris, né? Eu formei a palavra entristecer. Como é que eu formei essa palavra? Eu tenho um radical, que é a base da palavra, onde tem a significação. Acrescentei um prefixo e acrescentei um sufixo. Os dois ao mesmo tempo para formar a palavra entristecer. A mesma coisa em entardecer. Eu tenho tarde, que é o radical, onde está a significação da palavra, eu acrescentei um prefixo e um sufixo. Eu posso tirar o prefixo e deixar só o sufixo? Não, no processo de parassíntese não. A parassíntese, você precisa necessariamente ter um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo para a palavra existir. Para que haja parassíntese, é necessário que o prefixo e o sufixo mantenham-se agregados simultaneamente ao radical, acabei de falar. E, infelizmente, não há parassíntese, né? Você tem aqui feliz, que é o radical, o in e o mente, que é o in é o prefixo e o mente é o sufixo. Observe que se a gente tirar o in, fica felizmente, uma palavra que existe. Se a gente tirar o mente, fica infeliz, é uma palavra que existe. Logo, aqui não é um processo de parassíntese. Aqui a gente chama de derivação prefixal e sufixal. É quando você consegue tirar um dos afixos e a palavra existe. Uma vez que o prefixo e o sufixo não se agregam ao mesmo radical, as palavras infeliz e felizmente possuem existência autônoma na língua, ou seja, elas não precisam, esses dois afixos não precisam estar interligados para que a palavra exista. Por outro lado, em entristecer ocorreu parassíntese. Por quê? Porque o prefixo e o sufixo agregam-se ao mesmo tempo. Não existe a palavra entriste e nem existe a palavra tristecer. Então, para essa palavra entristecer existir, ela precisa necessariamente do prefixo e sufixo ao mesmo tempo, fazendo processos de parassíntese ou derivação parassintética. Outros tipos de derivação. Nos casos vistos até agora, a palavra nova, que é a palavra derivada, né, foi formada por acréscimo de afixos à palavra primitiva, né? A gente formou fazendo uma derivação, ou seja, a gente pega o radical e coloca um prefixo ou um sufixo, ou os dois ao mesmo tempo, e faz uma nova palavra. Há, porém, dois casos em que a palavra derivada é formada sem que haja presença de afixos, né? Então, quando a gente fala de derivação por afixos, a gente vai falar de derivação prefixal, sufixal e parasintética. Mas existem dois tipos de derivação que não são por afixos, tá? São elas a derivação regressiva e a derivação imprópria. A derivação regressiva, vamos já dizer, né? Regressiva, regride. A palavra nova é obtida por redução da palavra primitiva. Ocorre, sobretudo, na formação de substantivos derivados de verbos, substantivos desverbais, né? Então, substantivos que são vindos de verbos, são derivados de verbos. Existe o verbo e, através daquele verbo, eu consigo retirar um substantivo. Logo, eu estou fazendo uma derivação regressiva. Exemplo, combater, combate. Eu regredi a palavra. Caçar, caça. Eu regredi a palavra. Caçar é um verbo, eu transformei em substantivo. Combater, eu transformei em combate, transformei num substantivo. Então, a derivação regressiva é quando existem substantivos derivados de verbos. Outro exemplo, pescar, pesca, castigar, castigo. Eu reduzo a palavra. Observação, se o substantivo denota ação, será a palavra derivada e o verbo palavra primitiva. Mas se o nome denota algum objeto ou substância, se verificará o contrário. Portanto, combate, caça e pesca são derivados, respectivamente de combater, caçar e pescar. Até aqui tudo bem. Mas planta, âncora e telefone são palavras primitivas que dão origem, respectivamente, aos verbos plantar, ancorar e telefonar. Tá? Então, essas palavras aqui
Cadê? Planta, âncora e telefone são palavras primitivas que dão origem a esses verbos, plantar, ancorar e telefonar, tá? A derivação imprópria ou a conversão. A gente um pouco usa essa palavra conversão quando se refere à derivação imprópria. A gente vê mais em vestibulares, em exercícios, mais a questão da derivação imprópria. A palavra nova, que é derivada, né, é obtida pela mudança de categoria gramatical da palavra primitiva. Existe a palavra primitiva e essa palavra primitiva ela tem uma categoria gramatical, uma classe gramatical. E o que acontece com a derivação imprópria? A palavra ela é colocada dentro de um contexto e ela muda completamente a classe gramatical dela. Então, por isso, imprópria. Não ocorre, pois, mudança na forma. A forma não muda, né? Mas tão somente na classe gramatical. Então, a classe gramatical que vai mudar. Exemplo, jantar, né? O jantar é um substantivo que deriva do verbo jantar. Então, você tem o verbo jantar e você tem o substantivo jantar. A palavra, por exemplo, o jantar está servido. Essa palavra jantar, ela é um verbo, só que ela está fazendo uma derivação. Ela está virando nesse contexto um substantivo. Principalmente porque ela está junto de um artigo, né? Então a gente chama essa palavra de palavra substantivada, porque ela está funcionando como um substantivo. Comício relâmpago. O adjetivo relâmpago deriva do substantivo relâmpago. Existe o relâmpago, o substantivo, que é o raio, né? É um substantivo. Mas quando eu digo comício relâmpago, eu estou adjetivando essa palavra. Ela está trazendo uma característica pro comício. Então, aqui é uma derivação própria, porque relâmpago não está na própria classe gramatical, que é um substantivo. Não entendi o porquê da briga. O substantivo porquê deriva da conjunção porquê. Esse porquê aqui, ele funciona como um substantivo. Por quê? Porque ele está acompanhado do artigo, tá? Então, o que seria a derivação imprópria? A derivação imprópria é quando você tem a classe gramatical daquela palavra e dentro de determinados contextos, a classe gramatical muda. Quando a classe gramatical muda, ela é a derivação imprópria, tá? Observação. Adjetivos derivados de substantivos por derivação imprópria não variam. Observe. Ocorre na cidade um comício relâmpago. Ocorreram na cidade vários comícios relâmpago. Quando você tem os adjetivos derivados de substantivos, né? Por exemplo, a palavra relâmpago é um substantivo, mas neste contexto ele está funcionando como um adjetivo. Então, é uma derivação imprópria. Quando ocorre o processo de derivação imprópria e você tem adjetivos derivados de substantivos, você não tem a flexão da palavra. Então, você colocou comícios no plural, automaticamente, por regra de concordância, você vai colocar o adjetivo no plural para fazer a concordância nominal. Nesse caso, não, porque é uma derivação imprópria. Então, ocorre na cidade um comício relâmpago, ocorreram na cidade vários comícios relâmpago. Ele fica invariável. A mesma coisa aqui. A polícia apura a existência de uma conta fantasma. Fantasma é um substantivo, só que dentro desse contexto está funcionando como um adjetivo, porque está dando uma característica para conta, é um tipo de conta. Então, é um adjetivo. A polícia apura a existência de duas contas fantasma, não vai receber a flexão. Outro processo, onomatopeia, a palavra que procura reproduzir sons ou ruídos, né? É o barulho da porta, é o barulho do telefone, é a voz dos animais, tudo isso se caracteriza como onomatopeia. Então, tic-tac é o relógio, zum-zum é a abelha, cacarejar é a galinha, miar é o gato, tá? A voz dos animais é classificada como onomatopeia e todo e qualquer ruído ou som. Abreviação consiste na redução da palavra até o limite que não prejudica a compreensão. Então, o que seria a abreviação? É a redução da palavra até o limite dela, que não vai prejudicar a compreensão. Exemplo, moto. Moto é uma abreviação, que vem de motocicleta. Foto é uma abreviação, foi reduzida ao máximo dela, vindo de fotografia. Pneu, de pneumático. Pelô, de pelourinho. E Floripa, de Florianópolis. Então, quando você reduz a palavra até o limite dela, ao limite por quê? Porque se você reduzir mais do que o limite, não há compreensão. Então, você reduz até o limite que haja compreensão. Logo, você tem a abreviação. Não devemos confundir abreviação com abreviatura, né? O que é abreviatura? Representação de uma palavra por meio de algumas sílabas ou letras. Então, por exemplo, page ou P, quer dizer página, tá? M, você já identifica que é metro.
Phys, você já sabe que é física. Lit, literatura. Então, não deve se confundir abreviação com abreviatura. A abreviação é quando você reduz a palavra até o limite máximo de compreensão. A abreviatura é quando você coloca um pedacinho, né? Você coloca algumas sílabas ou letras e você consegue identificar qual é a palavra que está ali. As siglas podem ser consideradas um tipo especial de abreviatura, feita com as letras iniciais ou mesmo sílabas iniciais de palavras. Então, PT, Partido dos Trabalhadores, NGB, Nomenclatura Gramatical Brasileira, OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Então, isso aqui é um tipo de abreviatura. A sigla é um tipo de abreviatura. Qual seria a diferença? A diferença entre sigla e abreviatura é feita com as iniciais ou mesmo sílabas das palavras, normalmente feita com as iniciais. Então, você tem um nome, né? E você pega esse nome e pega todas as primeiras letras e você forma uma sigla, que também é classificado como um tipo especial de abreviatura. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula. A gente tá fazendo o máximo que a gente pode, né? Tudo improvisado, mas com muito carinho. Qualquer dúvida, só chamar. Vocês têm meu WhatsApp. E espero que vocês se divirtam com essa aula. Um beijo.